Boa tarde, ouvintes da Rádio Madalena. Sou Maria Rita Kel. Estou começando hoje mais um Conversa Solta. E o nosso convidado hoje, nosso que eu digo porque o Mauro é anfitrião também, não é? É o Tarso Genro, que muitos de vocês devem conhecer de nome, ou de ter visto falar, ter ouvido, ou os gaúchos que conhecem, porque ele foi 2 vezes prefeito de Porto Alegre e foi governador também, não, Tarso? Governador do Rio Sim. Grande do Sul, exatamente, entre 2011 e 2015. Foi ministro da Educação no primeiro governo do Lula, né? E foi ministro das Relações Institucionais e da Justiça no segundo governo Lula, né? Então, quer dizer, o Tarso trabalhou muito por aquilo que o Brasil, numa sua fase progressista, precisava, né? De todo o apoio, de bons ministros, etc. E, além disso, ele é advogado e professor universitário e poeta. Então, vou começar pela parte mais inesperada para mim, né? Muita gente deve saber, mas eu não sabia. Como é que é isso de poeta, tá? Te botar numa saia justa logo de cara. Poeta menor. Você também Eu sou. publiquei, eu publiquei 4 livros de poesia. O primeiro, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos quando publiquei o primeiro livro de poesia. Meu pai estava preso num quartel em Santa Maria, logo depois do golpe de 64. Uhum. E eu tenho até hoje a carta que ele me mandou. Nós fizemos o lançamento do livro, inclusive, a pedido dele, ele preso. Que bonito. E foi, meu pai era prefeito de Santa Maria, estava como prefeito de Santa Maria durante o golpe. E então foi um lançamento assim muito interessante, porque as pessoas as mais humildes da cidade, as mais deslocadas dos eixos culturais, participaram do lançamento porque era o filho do Adelmo que estava preso pela ditadura. Adel, seu pai. O nome do meu pai, que é o nome do meu irmão mais jovem, né, que faleceu prematuramente. Ah. E depois publiquei mais 3 livros de poesia. À medida que eu fui me aprofundando nos caminhos do direito, na ação política, que eu comecei quando tinha 14 anos de idade, eu fui mudando os meus temas de abordagem intelectual. E caí Mas na você teoria do direito, na escreve teoria mesmo? política, né, e em função dessa militância. Então, essa é a minha história. Você escreve poemas de vez em quando? Ainda escrevo, ainda escrevo. Nesse momento, inclusive, eu retomei a poesia, porque eu tenho mais tempo, né? Então, estou Uhum. tentando fazer uma espécie de poema de época, né, a respeito da Olha. situação que nós estamos vivendo. Mas muito Uhum. mais para minha satisfação intelectual e para minha autoanálise do que propriamente para publicar. Né? Mas Uhum. estou fazendo, sim. Eu tenho 3 livros também, dos anos De 80. poesia? 3. Uhum. A gente se gosta tanto e eu não sabia que tu tinha livro de poesia. Pois Vou é. procurar ler. Se eu achar, quer dizer, eu tenho os meus, mas se algum deles ainda, porque também o último foi já nos anos 90, quer dizer, faz tempo. Uhum. Se chama Imprevisão do Tempo. Não, Imprevisão do Eu, Tempo. É o primeiro. meu último livro eu publiquei em 78, né? Ah, bom, Em você parou mais. 1978, faz muito tempo. De vez em quando aparece algum poema meu em alguma antologia, alguma coisa assim, aqui no Rio Grande do Sul, mas eu estava muito distante dessa atividade, embora eu seja sócio aqui da Associação Gaúcha de Escritores, né? Olha só. Em função da minha mudança de eixo na vida, na vida comum, né? Na vida política e na vida como advogado e como militante. Mas eu quero te fazer umas perguntas da carreira política, mas agora você falou da poesia, e depois você falou gaúcho. Primeiro, então, me ocorreu uma pergunta assim também mais macia, digamos, para começar, que é: Sim. você é o gaúcho, daqueles gaúchos que a gente acredita que todos os gaúchos são, assim, muito valente, muito não mexe comigo, e um pouco machista? Machista você não deve ser, porque sua esposa é tão bonita, ela não deve ser. Machista eu não sou porque eu sempre tive muitos corretivos na minha vida, né? A partir da minha mãe, né? Que é uma pessoa muito intelectualizada, embora trabalhasse em casa sempre. Meu pai era professor, depois foi advogado. E eu tenho 3 irmãs também, todas elas, né, militantes. Você é o único homem de 3 irmãos. Não, nós éramos
3 homens e 3 mulheres, né? Ah, tá. Tem um irmão que eu perdi e eu tenho um irmão mais velho. Nós éramos 6, somos 5 agora, né? Então, eu não tenho essa tendência machista, não. Mas o gaúcho tem algumas particularidades, particularmente o gaúcho da fronteira. Eu sou de São Borja, eu nasci em São Borja. E o meu pai é uma família de Santiago, né? Que era uma família que o meu avô, por parte de pai, era fazendeiro. Fazendeiro que depois se arruinou naquela crise dos anos 50, né? Tem uma Santiago no Rio Grande do Sul, eu não sei. É Santiago do Boqueirão, né? Chamado Santiago do Boqueirão. E ali em São Borja, o meu pai teve um convívio muito intenso, né? com Getúlio Vargas, de quem ele era adepto, depois do Jango. O pai era amigo do presidente João Goulart. Inclusive, no início da sua carreira política, o pai fazia os discursos para ele, porque ele não tinha participação. O pai escrevia, era professor de português, escrevia os discursos para o Jango lá em São Borja, né? No início da carreira política. Tanto isso é verdade que, quando eu fui para o exílio, em 1971, começo de 71, eu fugi pelo Uruguai e fiquei guardado lá na fazenda do Jango, por contatos que meu pai tinha com ele. Nós tínhamos visitado ele no exílio, inclusive, né? Tive a oportunidade de conviver 20 dias com o presidente João Goulart, conversando com ele, ele dando bola para o guri de 22, 23 anos, que estava lá, fugindo da polícia. Ele viveu no Uruguai até morrer, né? Ele saiu do Uruguai, depois ele foi para o Paraguai, para a Argentina, né? E depois foi para a França. Ele fez outros... Aí, na volta, ele ficou no Paraguai uns tempos, e daí faleceu no Paraguai. Ele foi no Paraguai que ele faleceu e veio para o Brasil. Ele estava ali entre Taquarembó, a fazenda dele, e outra fazenda ali no Paraguai. E Você sabe que a Comissão da Verdade mandou trazer o corpo, os restos mortais do João Goulart para Brasília, para ele ser sepultado com honras de chefe de Estado, né? E foi. Foi. E foi. Eu me lembro disso. Eu, depois, como ministro da Justiça, eu reabri, através da Polícia Federal, aqui no Rio Grande do Sul, um inquérito para a verificação exatamente da causa-morte, né? Se houve envenenamento dele ou não. Mas esse inquérito não teve seguimento, porque não tinha mais elementos, não tinha mais dados para fazer uma investigação científica aprofundada. Né? Se foi um acaso ou se ele foi envenenado. Não se sabe bem. Até hoje não se sabe, né? Até hoje não se sabe, né? Mas, enfim, vamos voltar para Tarso Genro. Você foi 2 vezes prefeito de Porto Alegre. Você sabe que Porto Alegre, na minha experiência, claro que ela teve altos e baixos, mas na minha experiência é uma cidade progressista, independente de quem estiver administrando. Como foram os 2 mandatos de Tarso Genro em Porto Alegre? Anos 80, é isso? Desculpa. O PT teve, na verdade, 4 mandatos em Porto Alegre. Teve Raul Pontes também, né? Exatamente. O primeiro mandato foi do Olívio Dutra, eu era vice-prefeito do Olívio. O segundo mandato era meu, né? E o Raul era meu vice-prefeito. O terceiro mandato, então foi o Olívio, Tarso, Raul. O quarto mandato, portanto, eu voltei. Você voltou. Né? Quer dizer, você nem se renunciei para concorrer ao governo do Estado. O meu vice era o João Verne. Então, nós tivemos 16 anos de mandato em Porto Alegre. E Porto Alegre se transformou em uma referência mundial. Né? Uma referência mundial de bom uso das verbas públicas, com elogio de todos os órgãos do Brasil e órgãos do mundo, inclusive órgãos financiadores internacionais. E instituiu um sistema de participação popular que se disseminou pelo mundo, que tem hoje em torno de 200, 300 teses acadêmicas, né? De doutorado, de mestrado e trabalho de conclusão, examinando aquela experiência original. Até hoje, eu ainda tenho uma relação com esse assunto. Recentemente, uma revista inglesa de direito administrativo me pediu um artigo sobre a experiência. Né? Eu até remeti, faz uns 20 dias que remeti a eles, sobre essa experiência de orçamento participativo, que foi uma experiência notável de combinação da democracia direta, de participação voluntária, com a representação política, fazendo um novo equilíbrio político na cidade, um novo tipo de administração.
Porque muita gente dizia, isso é uma loucura, esse negócio vai atravancar tudo, não vai dar certo, todo mundo dando palpite, a máquina do Estado, no caso da prefeitura, não vai andar. Como é que foi? Exatamente. Essa era a oposição principal, que era comandada aqui por uma rede local, a RBS, né, filiada da Globo, Uhum, dizendo que seria uma perda de tempo, perda de energia e que as coisas não iam acontecer. uhum, Né? Eles achavam que a única participação que era adequada era aquela participação que se dava pelo processo eleitoral e pela uhum, influência dos lobbies dentro do sistema público de administração. Né? Os empresários nunca tiveram dificuldade de acessar a administração pública em nenhuma parte do Brasil. Basta eles terem, né, contatos e claro, eles fazem. proximidade. Né? O Então, eles orçamento tinham, participativo para eles funciona, né? sempre tiveram. Então, Uhum, o que fez o orçamento participativo? Abriu a participação direta para produzir em cada região da cidade o elenco de obras que eles priorizassem, a uhum, partir da experiência local. Então, nós tínhamos, inclusive, um sistema de participação voluntária que era articulado a partir dos conselhos populares que se organizavam em negociação com a prefeitura nessas regiões e que autenticamente designavam os seus representantes, sem uhum, interferência da prefeitura. E eles uhum, ajudavam a montar o orçamento. E depois os próprios conselheiros iam na Câmara de Vereadores para aprovar o orçamento público com aquelas limitações. E aí, né, com aquelas condições. E aí isso determinava uma conexão da representação direta com a representação, né, com a representação democrático-liberal originária das eleições. Isso funciona muito bem. Né? E nesse Todas as período. agências internacionais que financiavam obras aqui em Porto Alegre diziam que o dinheiro aqui rendia mais. Tinha um acompanhamento, inclusive a própria obra era acompanhada pelas comissões de obras nos locais. Né? E à medida que eles iam sendo realizados, iam sendo entregues pela própria comunidade com a presença do prefeito. Né? Então, estabeleciam em lá. E daí os vereadores também começavam a participar, porque compreenderam que aquele processo era irreversível. Né? Tanto é verdade que nós perdemos eleições posteriores, né? Em cima de toda essa crise que ocorreu aí, mas o orçamento participativo não foi extinto. Foi Ah, não. extinto somente agora na gestão anterior, né, que elegeram um prefeito de extrema-direita que acabou com o orçamento participativo. Todos os prefeitos posteriores, né, respeitaram o orçamento participativo de uma forma ou de outra, mais fracamente, mais intensamente, mas respeitaram a existência do AP. Agora ele foi finalmente liquidado. E esse prefeito de extrema-direita, quer dizer, foi até o ano passado, então, né? Sim, ele perdeu a eleição. Quem era ele? Era o Marquesan, né? Isso, e perdeu a reeleição, não Ele conseguiu. perdeu. E agora Ele, quem está na prefeitura? ele foi substituído por um prefeito do PMDB, né, Uhum, que ganhou as eleições dele uhum, e que tinha uma relação positiva com o orçamento participativo. Tinha uma uhum. relação boa. Só que ele aderiu ao bolsonarismo depois que ele Ah, assumiu a prefeitura. E agora acabou com tudo. É um prefeito se transformou, inclusive, num prefeito negacionista. É um uhum. dos motivos que Porto Alegre está nessa crise brutal de pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, né? Ah, E ele com a postura completamente remissa em relação às grandes achando que é questões uma de saúde gripezinha? pública que nós estamos enfrentando. Ele está achando que é uma gripezinha? Perdão? Ele Não, está achando que é uma gripezinha? ele foi o primeiro prefeito que assumiu nessa geração que comprou cloroquina para distribuir para a população. Ele queria agradar o Bolsonaro. Uhum, Ainda bem que o Poder Judiciário aqui tomou uma medida e sequestrou a cloroquina dele e não deixou distribuir nos hospitais. Né? uhum. Então, essa é a situação da cidade atualmente. Nossa, tá ruim. Miguel, precisa de mim? Tá. Não, desculpa, é que chegou uma coisa aqui, eu não sabia. Estou com a campainha e tudo, mas já está sendo cuidado. O problema de trabalhar em casa tem isso às vezes, né? Tarso, vamos continuar com a sua carreira política, né? Porque você foi ministro da Educação no primeiro governo Lula. Foi no Sim, primeiro, né? sim. Conta aí. Mais Aquela experiência foi uma investimentos. experiência muito intensa, né? Eu tive que sair depois, um ano e 3 meses, 4 meses, tive que sair para assumir a presidência do partido, naquela Ah, crise do mensalão.
né? Inclusive, nós reunimos em São Paulo, tu teve reuniões comigo, naquela oportunidade que eu chamei os intelectuais do campo democrático para discutirem a crise que o partido estava passando. Eu estava presente em mais de uma reunião. Conhecemos ali, né? Nos conhecemos ali, exatamente. E ali nós desenhamos, né? Eu tive como secretário do Ministério, secretário executivo do Ministério, Fernando Haddad, quem eu depois recomendei ao presidente Lula, que aceitou a minha recomendação, que fosse nomeado ministro. Né? E acertou em cheio. O presidente Lula acertou em cheio. O Haddad foi um grande ministro. E ali nós fincamos as 3 grandes políticas, né, que se desenvolveram no governo Lula, que foi a expansão da rede federal e técnica, né, com as IFES, que disseminaram no Brasil. O ProUni, né, que foi lançado e já começou a funcionar naquele momento com 100 mil estudantes, hoje já passaram pelas cátedras, né, em torno de 3 milhões de estudantes, 2 milhões e meio de estudantes em todo o Brasil, no ProUni. E o terceiro projeto, que foi aquela remodelação que houve na estrutura interna da universidade com o REUNI, né? Com a expansão interna das estruturas existentes, com os cursos noturnos, um processo de reorganização de currículos que permitiram a formação de novos cursos em todo o país. Né? Então, nós praticamente triplicamos, né, a população universitária do país. Isso foi muito doloroso para a direita, né? Imagina. Nós, em 8 anos de governo, nós praticamente triplicamos o número de jovens na academia. E daí uma proporção extraordinária deles, negros, né, índios. É um sistema de cotas, ou na época... É um sistema de cotas que nós instituímos no ProUni e que depois as federais foram assimilando. Né? Com a autonomia universitária, nós não podíamos obrigar, mas 90% delas aplicaram, né, os critérios do ProUni, um percentual um percentual inseparável da comunidade negra, de acordo com a densidade populacional indicada pelo IBGE. Isso aí aumentou nas particulares, nas escolas não públicas, de 22% dos alunos para 40% dos alunos originários da comunidade afrodescendente e negra. Foi uma vitória espetacular. São dos outros que entram junto, porque eu já ouvi, por exemplo, alguém dizer: o meu amigo estudou tanto, e agora só porque o neguinho entrou pelas cotas, o meu amigo não entrou. Esse tipo de insatisfação das classes que estão acostumadas a ter mais chances, não é? Explicitamente, teve algum movimento? Teve uma reação muito forte, particularmente nas universidades mais de elite, né? Escolas de medicina, escolas de direito, né? Os alunos negros que chegaram pelo ProUni, no começo eram discriminados pelos colegas, né? Porque tinham entrado, entre aspas, de carona, por causa das cotas, né? O que era uma imbecilidade, porque, na verdade, eles tinham uma lista à parte. Sim, claro. Né? Se era 12% da população era negra, eles disputavam um percentual de 12% das vagas, se eles se inscrevessem como alunos cotistas. Né? Mas a classe dominante brasileira ela é tendencialmente escravista. Né? Então, isso aí gerava uma rejeição. Mas aí foram feitos estudos. Né? Tinha um intelectual da Rede Globo, chamado Ali Camel, né? Uma vez reuniu comigo, inclusive disse explicitamente, pelos jornais, que isso aí ia baixar o nível, né? Baixar o nível da universidade. Os alunos vinham da escola pública e não estavam preparados para frequentar a universidade. Depois começaram a fazer estudos, né? E ficou demonstrado que os alunos que tinham melhor aproveitamento nesses cursos de ponta eram os alunos que vinham pelo ProUni, negros ou não, né? Mas que vinham pelo ProUni. Uma das filhas do Antônio Cândido, que é professora, 2 são professoras universitárias, né? E uma delas, numa conversa informal, também me disse exatamente isso. Ela disse: quem entra pelas cotas quer aproveitar tanto essa oportunidade. Exatamente. Que eles são os alunos de ponta. Eles estudam mais, enfim, não tem nada de mas como eles provavelmente tiveram mesmo formações em escolas públicas, nem todas boas, né? Porque nem sempre mas eles os alunos cotistas, como o pessoal chamava, né? Sendo do ProUni ou não, sendo cota de pessoas negras ou
do ProUni, simplesmente porque vieram de escola pública e conseguiram entrar no ProUni, né? Eles ficavam numa posição de respeito à academia, de esforço pessoal, que colocava ele nos primeiros lugares dos cursos. E aí a reação, inclusive, começou a ser mitigada. Faça justiça. Eu pensei que aí eles iam ficar mais foram se acostumando, né? Com negros dentro das grandes escolas de elite do Brasil, de medicina, de engenharia, que era uma comunidade muito pequena, era quase exceção, né? E agora já tem uma participação bastante grande. Tarso, isso foi lei ou é uma política pública que depois os governos petistas foi desmontada? Foi lei. Nós fizemos uma medida provisória, eu e o Haddad e a nossa equipe jurídica redigiu, mandou para o presidente, e ele introduziu o ProUni por medida provisória e depois convertida num projeto de lei por acordo no Congresso Nacional. Teve 10 ou 15 votos de rejeição, talvez nem tanto, né? Nossa. Eu tive uma ajuda muito multideológica, né? Por exemplo, no ProUni eu tive ajuda para aprovação do Antônio Carlos Magalhães, Nossa. que ia ter uma ascendência muito grande da comunidade negra, e ele prezava muito a relação que ele tinha com a comunidade negra na Bahia. Então, ele comandou uma parte dos deputados dele, dos senadores, para votar a favor, né, do ProUni. Teve uma coisa excepcional, teve uma agregação de ideia nacional de uma educação popular que foi extraordinária. Depois foi convertido num projeto de lei de reconversão da medida provisória e foi aprovado. E daí entrou o PSL, e não me lembro mais qual é o outro partido, entrou com a proposta de uma arguição de inconstitucionalidade dessa lei, do Supremo Tribunal Federal, né? Que era inconstitucional, porque dava privilégios, né? Imagina, privilégios para alunos pobres e negros, que era apenas um pressuposto, né? Uma transformação do pressuposto da igualdade formal numa mínima igualdade material para chegar na universidade. E o Supremo rejeitou a arguição da inconstitucionalidade. O relator, inclusive, do processo foi um ministro negro, Joaquim Barbosa, naquele momento brilhou, né, como um ministro humanista e progressista do Supremo Tribunal Federal, neste fato concreto. Nesse fato, não em tudo, né, Joaquim Barbosa? Mas que bom. Então, isso continua. Como eu não acompanho, não tenho mais filho em idade de universidade, tudo. E agora, outra coisa que você foi também, ministro das Relações Institucionais e da Justiça no segundo governo Lula. Sim. Então, eu vou te perguntar também como foi isso. Bem, o Ministério da Justiça, eu estive lá durante 3 anos, mais de 3 anos. Então, nós fizemos uma grande reorganização na Polícia Federal, né? Nós não fizemos vários concursos, renovamos o quadro da Polícia Federal. O meu diretor, na maior parte do tempo, foi o Luiz Fernando, que era um diretor extraordinário. Nós reorganizamos o sistema de inquéritos, né? A Lava Jato, por exemplo, não aconteceria naquele período, porque nós fizemos inquéritos com foco, né? Cada ato criminoso que se transformasse num foco, matriz de outros delitos, teria cada um processo, né? Portanto, não haveria essa expansão ilegal da jurisdição do Moro, como ocorreu, né, os processos contra o Lula, que ele foi trazendo processos e misturando até hoje coisas que não tinham nada a ver uma com a outra, né, que causou males extraordinários para a justiça penal brasileira. Nós reorganizamos... Perdão? Para quem não é de direito, como eu e muitos ouvintes, explica um pouquinho essa diferença de jurisdição entre o que foi no seu... E o que tem a Lava Jato de excepcional? Ela tem de excepcional no seguinte, né? Na Constituição brasileira rege o princípio do juízo natural. O que é o juízo natural? É o juiz competente para julgar, para processar e julgar um delito que ocorre no âmbito da sua jurisdição. Eu sou o juiz de uma vara federal de Curitiba, eu sou competente para examinar os delitos que ocorrem ali naquela circunscrição. Bem, eventualmente, esse delito pode ter alguma ramificação com outras cidades.
mas desde que o centro e o comando de delito estejam ali dentro daquela cidade. Então, o juiz pode puxar aquele fato excepcional para dentro desse delito. Isso é um crime cometido, né, de maneira organizada em torno, né, de um centro criminoso que irradiou seus tentáculos para outro lugar. Na Lava Jato não ocorreu isso. Tinha um fato lá de uma corrupção da Petrobras, lá numa determinada cidade. Como era uma corrupção na Petrobras e havia uma acusação contra o Lula ou o governo do Lula em relação à Petrobras, lá em Curitiba, tramitando um processo, o Moro puxava para ele. Então, ele foi puxando para ele tudo que ele queria para montar um macro processo ininteligível juridicamente, com a carência absoluta de provas de qualquer participação do Lula, mas que era preenchido por uma jurisdição, né, de propaganda através do Sistema Globo, que mostrava que tudo aquilo ali era uma quadrilha só que estava instalada a partir daquele delito de Curitiba. Isso era falso. Tanto é verdade que hoje o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, olha, o Moro não tinha competência para julgar aqueles processos. Essa é a suspeição do Moro, é isso que Essa é a suspeição do Moro. Né? Ele se transformou num juiz nacional. E aqui no Brasil não tem juiz nacional. Tem o princípio do juiz natural, que é aquele juiz que processa e julga os processos da sua jurisdição. Por que foi montado isso? Foi montado isso porque, neste fato de Curitiba, não tinha nenhuma prova contra o Lula. Então, eles começaram a buscar fatos de outras comarcas, de outras jurisdições, para colar nesse processo de Curitiba, porque ele era presidente da República e, portanto, ele tinha que saber tudo que ocorria na Petrobras em tudo que é lugar. E fatos que anteriores ao próprio o chefe da quadrilha, né? Que eram quadrilhas instaladas lá há muito tempo. Né? Aquelas bolinhas do Dallagnol, para mostrar exatamente, que o chefe, aquilo era só um... O Dallagnol resolveu isso aí com aquele, né, com aquele ridículo quadrinhos que ele fez, aquela exposição, que até os seus companheiros do Ministério Público ficaram constrangidos, né? Menos o grupo de Curitiba, da República de Curitiba, que estava envolvida nessa organização, na minha opinião, delituosa dentro do Ministério Público Federal. Delituosa. E haverá consequências para eles? Porque agora o Moro está sob suspeição, mas nesse clima tão... Olha, isso é muito difícil de saber, né? Porque esses macrofatos, né, apontados como delituosos, ou falsamente apontados como delituosos, e que têm influência sobre os destinos da República e sobre o mandato presidencial, eles sempre são julgados no Supremo Tribunal Federal com a convergência de fatores políticos. Né? Não existe nenhuma jurisdição federal, do Supremo Tribunal Federal, importante, que não seja também uma jurisdição política. Tá? É claro que, se o regime democrático funciona sem momentos de exceção, a decisão é predominantemente jurídica, embora ela tenha influências políticas que são naturalmente, né, decorrentes, às vezes, do próprio delito. Tá? Como comportamento político na cena pública, o seu passado, seu relacionamento com os órgãos públicos, etc. E tal. Sempre isso aí é levado em consideração. Então, nesse fato concreto, com esse deslocamento de jurisdição que o Moro fez, de maneira ilegal, ele, na verdade, fez predominar nesses processos a intenção política de condenação do presidente. Isto aí é um delito que é cometido pelo juiz. Né? Ele foge completamente das suas prerrogativas e transforma o processo judicial, o devido processo legal, num processo de politização para excluir uma determinada pessoa do cenário político. No caso, o presidente Lula, excluí-lo da candidatura à presidência da República. Né? Então, me pergunta o seguinte: num julgamento normal, o Moro teria que ser condenado? Sim, teria que ser condenado. Ele teria que ser condenado. Ele e outras pessoas que participaram desse enlace todo. Né? O que fez o Fachin agora nesse momento? O Fachin apenas se manifestou sobre se houve ou não excesso na jurisdição. Né? Se ele cedeu a jurisdição territorial dele ou não. O Fachin disse que sim. Então, anulou todos os processos da Lava Jato, porque estavam contaminados por esse excesso de jurisdição. Na minha opinião, essa decisão do Fachin, ela é também uma decisão de mérito. Por que ela é uma decisão de mérito? Porque esse desvio formal
de ampliar a jurisdição foi feito de maneira dolosa e se concatenaram provas articuladas, falsas contra o Lula, de maneira dolosa. Então, indiretamente, foi julgado o mérito também. Ou seja, aquelas provas são nulas, o processo é nulo, a condenação é nula. Né? Se vão abrir outros processos, bom, então aí é outro assunto. Na minha opinião, há também uma decisão de mérito, porque essas provas, todas elas foram obtidas ilegalmente. Por favor, então, explica para os ouvintes que não são da área a diferença entre doloso e culposo. Certo. Doloso é quando alguém comete um determinado ato que está inscrito como crime de maneira intencional. Né? Por exemplo, matar alguém. Matar alguém de maneira dolosa é pegar um revólver, ir na casa da pessoa, encontrar um lugar e matá-lo, querer matá-lo e matá-lo. Isso é um crime doloso. Matar alguém como crime culposo. Eu estou dirigindo um automóvel, né, de maneira imprudente, uma pessoa se precipita e atravessa na minha frente e o carro bate nessa pessoa e essa pessoa morre. Ela cometeu um crime, né, mas não tinha intenção de fazê-lo. Cometeu apenas por negligência, por imprudência ou por uma atitude, né, de não observação de determinadas regras do trânsito. A pessoa que entra, por exemplo, num baile, é provocada por uma pessoa, como ocorria no Rio Grande do Sul aqui há algum tempo, e dá uma briga num baile de galpão e a pessoa dá um tiro no outro. Se abaixa e pega uma pessoa lá atrás. Ele matou culposamente aquela pessoa, mas não tinha a intenção dele era dolosa. intenção de matar. Obrigada, mas eu te interrompi no que você... Não faz mal. Pode interromper sempre. Você estava, então, explicando a suspeição do Moro. Então, a suspeição do Moro vai depender de como estará a correlação de forças dentro do Supremo Tribunal Federal. Né? O Moro vai ser julgado suspeito e vai oportunizar, né, que a primeira instância, inclusive, né, abra um inquérito policial para verificar o tipo de comportamento que ele teve. Se foi efetivamente um comportamento doloso para perseguir o Lula, retirá-lo, né, da cena política, ele ser ministro da Justiça e depois ele concorrer a presidente da República, se tudo isso aí for verdadeiro, ele está cometendo um crime doloso e ele tem que ser, sim, né, trancafiado. A chapa dele está esquentando, né? Exatamente. Qual é a sua opinião, então? Já que você não está julgando o caso, você pode nos dizer, sua opinião é que é culposo ou doloso? Eu acho que o Moro agiu dolosamente. Né? Eu acho que o Moro agiu dolosamente. Eu fui testemunha do Lula em 2 ou 3 processos, né? E fui interrogado, inclusive, pelo Moro. E as perguntas que ele me fazia eram perguntas, né, preparadas, adredemente preparadas pelo Ministério Público, para incriminação. Né? Então, ele perguntava qual é a influência que tem o presidente para nomear um diretor da Petrobras. Eu respondi, depende. O presidente pode ser ou não consultado para isso, por ser das forças políticas que estão no governo. Se ele for consultado... Mas então admite que o presidente tem influência na nomeação do diretor da Petrobras? Não estou dizendo que no caso concreto tem, mas qual é a pergunta que o senhor tem em relação ao Lula? Se ele nomeou alguém em direção da Petrobras, eu vou lhe responder que o senhor não tem a mínima ideia de como é que se forma um governo e de como é que se estabelece o sistema de alianças. Eu disse isso? Eu disse isso para ele. Disse isso de maneira bem clara, respeitosa, porque estou ali de ponto também, né? Advogado, mas disse de uma maneira enérgica. O senhor não tem ideia como você forma um governo. Né? Aí chega um determinado momento, ele me faz a seguinte pergunta, né? Querendo me atrair para uma posição de simpatia. Mas o senhor é um dos dirigentes do partido que queria fazer a refundação do PT, né? Certamente aduzindo as questões da corrupção. Eu digo, sim, é verdade. E até hoje eu defendo isso. Eu acho que os partidos do campo da esquerda têm que reestruturar a sua visão de sociedade e a sua visão de socialismo. Mas isso não tem nada a ver com moralidade pública. Moralidade pública é outra conexão que os partidos têm que ter, se dá a partir de cada indivíduo. Tá? Então, isso me fez entender, inclusive,
que ele estava, assim, articulado de uma maneira dolosa para tirar o presidente Lula da candidatura à presidência da República de novo. Já estava tramado, né? E você, eu estou aqui de olho no tempo, porque a gente tem uma média de 40 minutos, assim, como eu atrasei. Certo. Você acha que ele deve ser candidato? Acha? Que o Lula deve se candidatar? Se não houver Eu acho que o obstáculo? Lula tem que pensar muito bem nisso. Eu tenho, evidentemente, uma simpatia extrema pela candidatura do Lula Uhum. e acho que ele é uma pessoa que tem condições de unificar a oposição. Sim, Unificar a sim. oposição e derrotar o Bolsonaro, né, no primeiro ou no segundo turno. Mas eu acho que o presidente Lula tem que pensar muito bem nisso, em primeiro lugar, tendo uma atitude de não colocar para os demais partidos, nesse momento, a inevitabilidade da sua candidatura. Acho que não pode fazer isso, não deve fazer isso. E não está fazendo, inclusive. Está fazendo, é. Né? Tanto é que o presidente Lula disse, não, se o pessoal se unificar e quiser que eu seja candidato, eu acho que eu vou ser, eu tenho que pensar nisso. Né? E a segunda questão é que tem que ter uma compatibilidade com aqueles aliados de primeira linha para verificar se eles têm nomes opcionais que sejam, né, compatíveis com a unidade das oposições para concorrer à presidência da República. Então, se fosse me perguntar quem é que você gostaria que fosse candidato, eu gostaria que fosse o Lula, sim, porque eu acho que ele é o mais apropriado, né, para esse momento e para fazer uma reconciliação nacional. O Lula é conciliador, né? Democrática, né? Sim, Uma reconciliação unitária contra o fascismo, para derrotar o fascismo. Então, não é uma reconciliação que não tem inimigos. Tem, o inimigo está aí, o inimigo está no poder. Né? Para dirigir, para dar um sentido de porta-voz da nação. Né? Estou aqui para construir a direção, para reconstruir a ideia de nação, juntamente com o povo trabalhador e todos os setores sociais que estão interessados, né, num modelo de desenvolvimento que ataque a desigualdade, que retome, né, a participação da sociedade na gestão pública. Né? O Lula fez mais de 50 conferências nacionais como presidente da República. Uma delas foi organizada por mim, inclusive, a Conferência Nacional de Segurança Pública, que gerou o PRONASSE, né? Aquele programa que teve um sucesso extraordinário em determinados locais do Brasil. Então, é assim que está o processo. Eu acho que o Lula está indo bem nisso. Né? Ele já tem uma voz pública mundial que permite que ele se reporte ao Biden, permite que ele se reporte ao primeiro-ministro de Portugal, ao presidente de governo da Espanha. Ele fala com a comunidade internacional, né? Fala com o primeiro-ministro chinês, né? Ouvindo nacional. Quer dizer, o Brasil tem que recuperar a sua autoestima nacional a partir do novo comportamento mundial. Nós estamos com um chanceler aí que é uma pessoa ridícula, que é um homem com ideias medievais, né? Que diz que o Brasil se orgulha de ser um par internacional. Um ministro de Relações Exteriores que diz isso deveria ser demitido imediatamente. Né? Mas é um presidente que pensa também... psicopata também, que é presidente da República, fica tudo como está. Né? Eu não queria nem... Na verdade, você está falando coisas tão interessantes que a vontade é começar a falar do psicopata, mas eu queria que essa entrevista fosse justamente uma voz que conhece muito bem a política, que acompanha. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, se você acha que o Lula seria capaz de fazer essa conciliação que você... Quais são os obstáculos a essa conciliação? Que o Lula é capaz, você já disse que acha que ele é, mas quais são os obstáculos a essa reconciliação nacional? O Lula tem uma tradição de composição, né? De acordo. O Lula é um conciliador. Né? O Lula não é um líder revolucionário. Nunca se propôs a ser, e quem criou alguma ilusão a respeito disso dentro do partido o fez de maneira completamente equivocada. Lula é um líder reformista com tendência social-democrata, né? E que tem, vamos dizer assim, programas diretos e concretos que ele sempre colocou na mesa e realizou. Reduzir as desigualdades sociais. Colocar o Brasil como um player no concerto das nações, com a política externa independente. Combater a fome.
Você lembra que ele dizia na campanha, na primeira campanha, o meu projeto político é que todo brasileiro tome café da manhã, almoço e jante. Exatamente. Singelo, e faça 3 refeições por dia. Isso. Né? Ele dizia diretamente isso. Então, o programa do Lula é um programa muito, muito prático, muito empírico. Para ele conseguir fazer algumas coisas como essa, numa sociedade complexa como a sociedade brasileira, e com a tradição de fisiologismo político muito forte, a partir das oligarquias regionais, o Lula teve que fazer alianças. Alianças, inclusive, com pessoas que hoje estão no governo Bolsonaro. Veja como são cínicas, né? As alianças da direita aqui no Brasil. Fazem aliança com o Lula para sobreviver politicamente, para ter sua influência, e fazem aliança com um fascista, com o Bolsonaro. Né? Então, com esta degradação que está ocorrendo no tecido político brasileiro, no tecido social brasileiro, com essa agressão originária da pandemia, com a desestruturação produtiva do Brasil, vinda pela pandemia, pelas políticas do Guedes também, as tarefas são muito elementares. E essas tarefas muito elementares interessam a vastos setores da sociedade brasileira, muito mais além da classe trabalhadora e dos próprios excluídos, dos sem voz e sem vez. Interessam então, tem a capacidade... Perdão? Interessam até os empresários? Tem sim, tem setores empresariais. Agora saiu um documento recente dos empresários. Sim. Eles não são apaixonados para lutar contra a miséria, nunca foram, nunca vão ser. Mas eles publicaram esse documento porque eles estão vendo que o tecido social brasileiro vai se esgarçar de tal forma que vai todo mundo para o fundo do poço. Tá? Então, eles estão querendo reconstituir um mínimo de civilidade democrática para as coisas operarem e eles puderem, né, preparar os seus negócios, os seus projetos a longo prazo, com um mínimo de estabilidade política e econômica do país. Tá? Então, é essa mecânica, na verdade, que gera esse tipo de documento. Né? Todos eles, na escolha difícil, votaram no Bolsonaro. 90% deles que assinaram aquele documento votaram no Bolsonaro. Pode estar certo. Mas agora eles precisam reequipar o Estado brasileiro para o Estado brasileiro começar a funcionar de novo. E quem é que tem condições de fazer uma concertação desse tipo? Na minha opinião, o presidente Lula. Né? Por enquanto, pode aparecer outro. Eu acho que tem eminentes líderes políticos dos outros partidos que podem também apresentar essa possibilidade. Agora, eu duvido que tenha algum com mais experiência no Lula na conciliação e na busca da estabilidade. Tá bem. Acho que a gente pode encerrar com essa sua frase forte. E a gente passou do tempo, eu nem me preocupei, porque como é uma rádio que também não tem... É uma rádio de esquerda e que não tem anúncio no meio, então não precisa ser interrompido. Tá? Então, eu acho que eu quero acreditar nisso que você está apostando também. Né? Agradeço muito as informações. Tinha mais umas 30 perguntas para você, mas acho que eu vou dar... Daqui a um tempo, se não sobrecarregado, te chamo de novo para explicar o que vai acontecer daqui a pouco. Né? Com muito prazer. Eu agradeço a ti, minha querida amiga. Você acha que a gente pode sair disso? A última... Que chance você acha que a gente tem de que isso que você está supondo que poderia acontecer dê certo? Olha, lastimavelmente, em função da pandemia e da impossibilidade de grandes mobilizações de massa, eu diria que o desate desse processo perverso que nós estamos vivendo depende muito mais desses 500 que assinaram o manifesto do que das bases populares, porque as bases populares estão trancadas pela pandemia. Né? Estão vigiadas pela pandemia. Né? E, se forem para a rua, vão se arriscar muito. Né? E não é risco político, é risco policial, que isso aí sempre ocorre em qualquer tipo de movimento. É o risco do extermínio. O extermínio programado que vem sendo feito pelo governo federal. Então, é claro que nós temos que pensar em mobilização, nós temos que estar nas redes, nós temos que chamar para a rua logo que isso for possível, mas, neste momento, depende muito mais dos cordéis que eles mexerem, né? Dos poderes da República, porque eles têm mais oportunidade de exercer o seu poder hoje do que as massas populares nas ruas. Tá bom. Tássio, muito obrigada. É possível que, quando esse jogo virar, a gente te chame de novo, tá? Para a gente daí falar, muito prazer. fazer projetos juntos. Um abraço grande, Maurão. Tchau. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.